Olá pessoal, professor Leviston aqui. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências, mais especificamente sobre célula, ok? Então, para a gente dar início ao estudo das células, o estudo da célula especificamente, a gente precisa conversar um pouquinho sobre quando surgiu as ferramentas que foi possível se observar a primeira célula, né? Antigamente, quando não se tinha ferramentas para isso, não se sabia da existência de células, né? A gente só sabe hoje que existem células diferentes, que os seres vivos, no geral, são feitos de células e que nem todos os seres vivos possuem o mesmo tipo de células, porque no passado, num passado um pouco distante aí, alguns pesquisadores, alguns curiosos, vamos dizer assim, resolveram criar ferramentas que possibilitou ampliar a visualização do corpo das espécies, de parte do corpo das espécies, e a gente conseguiu observar e descobrir tudo isso que a gente sabe hoje. Tá? Então a célula ela é extremamente importante, a gente estudar as células, porque todos os seres vivos são feitos basicamente de células. Então, para a gente começar essa aula de hoje, vamos entender o que é a célula. A célula é uma pequena parte de um ser vivo, né? Se você fizer um trabalho aí de imaginação e perceber, por exemplo, do que são feitas as coisas, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma casa. Uma casa é feita normalmente de tijolos, né? Ou de blocos de cimento. Algumas construções são feitas de blocos. Imagina que nós, os seres humanos, não só o ser humano, mas todos os seres humanos, são feitos de pequenos bloquinhos, como se fossem peças de Lego encaixadas umas nas outras, tá? Para quem aí já brincou de Lego alguma vez, imagina um Lego desse como se fosse uma célula, tá? Então a gente diz que a célula, ela é a unidade fundamental da vida, tá? Ou simplesmente a menor parte de um ser vivo. Quando eu digo de unidade, eu estou falando de um. Tá? Então, assim, se você reduzir o ser vivo a uma única parte só, você chegaria basicamente à célula. Então, existem seres vivos, por exemplo, na natureza, que são feitos apenas de uma célula, mas existem seres vivos como nós, por exemplo, os seres humanos, que somos feitos de trilhões de células. Tá? Então, vamos passear um pouquinho aí sobre na história dos primeiros pesquisadores que observaram as primeiras células, certo? E a gente começa aqui então com o primeiro nome aqui, tá? O Zacharias Janssen. Ele foi o primeiro a desenvolver o primeiro microscópio, tá? É atribuído a construção ou desenvolvimento do primeiro microscópio a esse pesquisador aqui, que era um holandês, lá por volta de 1590, certo? Então, o Brasil tinha acabado, basicamente, de ser descoberto, isso faz bastante tempo já, e ele era, basicamente, um construtor aí de lentes, junto com o seu pai, desenvolveram um microscópio rudimentar, um microscópio antigo, que combinava basicamente duas lentes. Tá? Posteriormente, o microscópio rudimentar que ele criou foi, foi sendo aprimorado, né? Ao passar do tempo, foi se aprimorando basicamente. O próximo que aprimorou aqui é um nome bem famoso dentro da biologia, que é o Robert Hooke, lá por volta de 1665. Então ele basicamente aprimorou com lentes, com uma fonte de luz, e ele foi quem basicamente deu o nome à célula. Então ele foi o primeiro a visualizar uma cortiça. Para quem não sabe o que é uma cortiça, é um pedacinho de madeira, basicamente, que se coloca, né, que a gente chama de rolha, que se coloca em garrafas,
bebidas, principalmente garrafa de vinho, garrafa de, de champanhe, né? Que é um pedacinho de madeira. Então ele cortou esse pedacinho de madeira e colocou nesse microscópio rudimentar e ele conseguiu observar vários pedacinhos, né, vários espaços pequenininhos vazios. Os pedacinhos não tinha nada dentro, porque a gente está falando de cortiça, que é um pedaço de madeira, de uma planta que já não existe mais, né, uma planta que já é morta. Esses pedaços ele chamou basicamente de célula. Né? Ele viu que parecia uma sala, né, uma cela ou uma sala, e o nome célula vem basicamente dessa, desse nome inicial, dessa analogia, como se fosse um espaço vazio. A gente sabe hoje que uma célula viva não é um espaço vazio, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a primeira observação que ele fez, ele viu esses espaços vazios e ele chamou basicamente de célula, tá? Que vem aí de cela ou de sala, beleza? Posteriormente, a gente tem um outro nome aqui, que é o Leeuwenhoek, certo? O Anthony van Leeuwenhoek, que é um holandês, também com um microscópio lá, com uma lente, basicamente, em 1674, um pouquinho depois aqui do Robert Hooke, ele observou aí os primeiros organismos vivos, tá? Não mais um espaço vazio, né? Uma célula vazia e morta, mas os primeiros organismos vivos. Ele conseguiu basicamente visualizar alguns protozoários, provavelmente algumas gotinhas de água, alguma coisa desse tipo, certo? A partir disso, a partir dessas descobertas, desse aprimoramento do microscópio, alguns outros pesquisadores posteriormente começaram a criar teorias, como por exemplo a teoria celular. Então a gente tem três nomes aqui: Matthias Schleiden, tá, que era um botânico, e ele em 1838 chegou à conclusão de que todas as plantas basicamente eram feitas de células, tá? Posteriormente, um ano depois aqui, em 1839, um outro pesquisador que, nesse caso aqui, era um zoólogo responsável aí por pesquisar os animais, também chegou à conclusão de que todos os animais eram feitos de células. E a partir disso foi criado então a teoria celular. O que diz a teoria celular? Ela diz basicamente que todo organismo vivo é composto de células, tá? E posteriormente um médico chamado Rudolf Virchow, em 1855, também chegou aí a uma conclusão, incluindo isso dentro da teoria celular, que toda célula vem de célula. Tá? Então, para ter uma célula, precisa ter uma célula anterior. Basicamente, é isso, certo? Então, a gente tem aqui um pouquinho sobre a história, né, de como que a célula passou a ser observada e como que ela chegou até hoje. E agora a gente entra nos tipos básicos que a gente tem, principalmente de células, tá? Então hoje a gente conhece que existe dois tipos principais aí de células. A célula eucarionte, tá? Que é essa célula que está aqui em cima, e a célula procarionte, que é essa célula aqui um pouco mais simples, vamos dizer assim. Essa célula procarionte, ela foi o primeiro tipo de célula que surgiu no nosso planeta, tá? Ele é um tipo mais antigo, um tipo mais primitivo. Inclusive, o pró aqui é de primitivo. Carionte vem de carioteca. O que é carioteca? Dentro da célula eucarionte, por exemplo, a gente tem uma estrutura que também possui uma, uma membrana ali que cobre e guarda o material genético chamada de núcleo, tá? As células procariontes, elas não possuem esse envoltório aqui nuclear, esse núcleo, protegendo o material genético. Então, essa é uma das diferenças aí entre a célula eucarionte e a célula procarionte. Mas isso a gente pode falar um pouco mais para frente, quando a gente falar especificamente de célula procarionte
quando a gente falar de célula animal e célula vegetal, certo? Numa próxima aula. Agora, eu queria que vocês atentassem aí para aquilo que todas as células têm, basicamente. Tá? Então, a gente tem 3 tipos básicos de célula. A célula eucarionte, nós temos 2 tipos, que é a célula animal. Aqui eu coloquei representado uma célula animal, mas tem também a célula vegetal, tá? Que são as células basicamente das plantas. E a célula procarionte, a gente tem aí principalmente as bactérias que possuem células procariontes. E quais as partes dessas 2 células que se repetem, basicamente? Né? Quais são essas partes que todas as células têm? A gente tem aqui o núcleo, tá? O núcleo, tanto a célula eucarionte animal quanto a vegetal, possuem núcleo, tá? O que tem no núcleo e para que ele serve? Principalmente para guardar o material hereditário, o material genético, que é aquilo que a gente passa para os nossos descendentes, onde está toda a informação genética ou a informação que faz da gente ser o que a gente é, certo? Segunda parte é a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa parte que basicamente aqui está ao redor da célula. É a parte que protege a célula. É como se fosse a fronteira. Imagina que você está dentro de um quarto, por exemplo, a membrana plasmática seria as paredes do quarto. Lembrando que a membrana plasmática, a gente diz que ela é fluida, tá? Porque ela permite a entrada e a saída de substâncias da célula. Dentro da célula, um monte de substâncias são produzidas. A gente vai ver isso em outras aulas. E essas substâncias elas precisam sair, né, para nutrir outras células ou para ser utilizada. E algumas substâncias para ser produzida, precisa trazer algumas substâncias de fora, né? Então, precisa essa parede, essa membrana plasmática, ela precisa permitir a entrada, basicamente, de substâncias. Então, só para a gente comparar, imagina que um quarto seria a membrana plasmática, tá? E a janela do quarto, a porta do quarto, serviria de passagem para algumas substâncias, para saída e para entrada, certo? Então, a primeira parte aí é a membrana plasmática, tá? Membrana plasmática, tanto a célula vegetal quanto a célula animal, elas possuem membrana plasmática, e a célula procarionte, que são células mais simples, elas também possuem membrana plasmática, certo? A outra parte também bem importante e que os dois tipos, tanto a procarionte quanto a eucarionte, possuem, é o citoplasma. O que é o citoplasma? Vocês estão vendo que dentro da célula, um monte de partes aqui, que a gente chama de organelas ou organoides, elas estão mergulhadas aqui nessa parte branca, tá? Essa parte aqui que a gente acha ser vazia, ela é composta de citoplasma. Também pode ser chamado de citosol. Essa parte normalmente ela possui uma série de substâncias químicas, né? Água, sais minerais e outros compostos, onde fica ali e onde acontece uma série de reações químicas. Tanto a célula eucarionte possui citoplasma, quanto a célula procarionte. E daí existe uma parte que não são todas as células que possuem, mas, por exemplo, a parede celular. A parede celular, somente alguns tipos de células possuem. É uma parte mais rígida, é um pouco mais rígida, que protege da forma para alguns tipos de célula, como a célula das bactérias, né, a célula procarionte. Estão vendo que essa parte aqui de fora, então a parte de dentro em azul seria a membrana plasmática, a parte de fora preta seria a parede celular. E célula vegetal também possui membrana parede celular, certo? Então, só para a gente concluir e relembrar, as células possuem membrana plasmática, possui material genético, as 2 células possuem material genético e elas possuem citoplasma, certo? Os 2 tipos de célula que possuem essas partes. A célula procarionte
possui também parede celular, que dá uma proteção maior, e a célula eucarionte possui núcleo, protegendo o material genético, e a célula procarionte não possui núcleo ou envoltório nuclear, protegendo o material genético. Como você pode perceber aí, a célula procarionte é muito mais simples do que a célula procarionte. A célula procarionte é mais simples do que a eucarionte. A eucarionte tem uma série de organelas e de partes internas com funções específicas, e a célula procarionte tem poucas organelas, tem alguns ribossomos, né, um material genético disperso aqui no seu citoplasma, e assim por diante. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula introdutória sobre células. A partir das próximas aulas eu vou detalhar mais célula procarionte, célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. Tá? Então a gente vai ter uma série aí de mais umas 2 ou 3 aulas falando especificamente sobre células e os tipos celulares que existem. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje é isso. Espero que eu tenha contribuído e ajudado vocês aí nos estudos escolares. E até a próxima. Um abraço a todos. Se gostou do vídeo, curta aí, se inscreva no canal e até a próxima.